Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe grandiosamente o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Que Ele lhe dê força para fazer o que é certo e que Ele lhe possa acompanhar em toda a tua jornada. Esse é o desejo do meu coração. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, do evangelista Lucas. Nós vamos ler o capítulo 26, eu quero ler ali do verso 25 ao 27, que eu creio que são os pertinentes ao que Deus quer nos falar no dia de hoje. Diz assim: Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são de todos, de conhecimento dele, pois nada se passaram em algum canto escondido. Quero repetir, em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Paulo é realmente muito ousado, muito ousado. Eu quero contextualizar rapidamente, já preguei sobre essa palavra, mas o Senhor sempre renova o nosso entendimento daquilo que Ele quer falar conosco. Aqui, irmãos, Paulo, ele se atirou à prisão, literalmente, na tentativa. E, na verdade, não numa tentativa, cumprindo uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresenta para ele anteriormente no próprio livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 21, e fala para ele que importa que ele seja preso e se dirija a Roma para pregar a César. Paulo era inocente. Paulo não tinha feito nada. As próprias pessoas que estavam ali na tribuna, ouvindo Paulo falar, pregar sobre Jesus e testemunhar o encontro dele com o mestre, disseram, está escrito na palavra, se está escrito, é verdade, está aqui Atos 26, 31. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Ele era inocente, mas mesmo assim se manteve preso com uma tentativa, irmãos, alcançar a alma daquelas pessoas que estavam ali presas. Então, sabe, algemas não é sinal de prisão. Algemas realmente não é sinal de prisão. Homens livres que são presos, homens andando pelas ruas presos e homens em celas que são livres. Essa é a verdade dessa palavra. Essa é uma verdade que está explícita nas Escrituras. Crê quem quer. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, quero trazer para a nossa vida. Ele fala: mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. Por quê? Festo gritou com Paulo numa tentativa exacerbada de parar. Falou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo fez você perder o juízo. E nós sabemos que Oséias, um dos profetas, ele fala para nós que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Oséias 6:3. E o próprio Oséias fala que o povo perece por não conhecer a Deus. Oséias 4:6, que ele fala: meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus leva à morte. E Deus deixou Paulo, justamente, escolheu Paulo, aquele homem que era um fariseu, que conhecia muito bem as leis, até mesmo o livro dos profetas, mas que não tinha a luz, e a luz fala da revelação de Deus, a revelação que veio do Espírito, quando ele encontrou com Jesus em Atos 9, e era aquilo que ele estava testemunhando. Olha o que Paulo escreve para os Coríntios. Eu gosto desse versículo porque abre bastante o nosso entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É a pregação, meus irmãos, é a pregação da palavra, e a palavra de Deus, que pode alcançar as almas. E por isso Paulo se fez preso, porque ele acreditava que uma virgem deu à luz, ele acreditava que o machado boiava sobre as águas, ele acreditava como verdade que o mar se abriu
a mais de 600 mil pessoas, esmagando outras e trazendo a morte outras, trazendo juízo para os outros. Ele acreditava que Noé, embora, sabe, se fosse o único, martelou durante 100 anos para construir uma arca, para salvar a sua própria família, enquanto o resto seria condenado, porque não se arrependeu. Foi isso que Paulo acreditou. E é difícil, às vezes, acreditar num homem que se entrega à morte pelos outros. É difícil. Mas Paulo continuou falando: digo a mais sensata verdade. Ó rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza que esses acontecimentos são conhecidos de todos. Quais acontecimentos, irmãos? Eu gosto de outro versículo e quero trazer para vocês, porque é justamente aquilo que Jesus fez na cruz, a obra da cruz, sabe? Uma obra de verdade, de pregação falada, mas também de atitudes, sabe? De atendimento aos necessitados, em tempo oportuno, curando ali enfermidades, expulsando demônios, tirando a cegueira das pessoas, fazendo o surdo ouvir, o mudo falar. Jesus se importa sim com as pessoas, ele se importa como nós vivemos aqui hoje, ele se importa pelo nosso bem-estar. Inclusive o que Paulo fala sobre salvação em Efésios 6:10, na armadura de Deus, ele usa a palavra do grego soteria, que quer dizer paz, bem-estar, prosperidade, quer dizer todas as coisas que nós precisamos, está tudo dentro da salvação. Não é uma salvação somente para outro mundo, é uma salvação para esse mundo aqui. Mas era necessário que, sabe, as pessoas vissem de forma prática as palavras que Paulo pregava. Agostinho fala, e eu gosto muito dessa frase dele, ela mexe muito com o meu coração: pregue, se necessário, use as palavras, porque nós pregamos muito mais com as atitudes. E por isso Paulo se expressava com ousadia. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, o capítulo do amor. Ele fala: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de Deus e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E amar, meus irmãos, é na prática. Nós mostramos realmente que amamos uma pessoa na prática, quando ela está no pior momento dela. Jesus amou as pessoas no pior momento. Jesus expulsou os demônios, expulsou o mal de pessoas que reconheceram simplesmente que ele era o Filho de Deus. Paulo estava se lançando à prisão por amor àquelas pessoas. E por quê? Porque Paulo, ele continua falando, ele fala assim: pois nada se passaram em algum canto escondido. As obras de Deus, elas estão à luz. As pessoas que não querem chegar à luz, João capítulo 1, ele fala isso, Jesus fala isso, fala que, o João dá o testemunho e fala que aqueles que não quiseram chegar perto da luz é porque não quiseram, porque tiveram medo de revelar as suas obras, que eram más. E nós ficamos com vergonha dos nossos pecados. Por isso, eles tentavam contradizer Paulo, porque aquela pregação de Paulo expunha um poder que eles tinham sobre a sua mão, mas que, sabe, não tinha utilidade nenhuma para aquilo que Paulo estava pregando. A sabedoria humana, ela não tem utilidade nenhuma para Deus, a nossa razão humana, o nosso conhecimento. E nós empregamos justamente muito tempo naquilo que nós acreditamos. Não fica nada escondido. O que você lê? Sobre o que você aprende? Sobre o que você tem buscado conhecimento? Sobre a vida de outras pessoas ou sobre a vida de Deus? Você tem buscado conhecimento de como entrar na vida de alguém ou de como entrar no coração de Deus? Compreende essas coisas? Nada fica escondido. O próprio Senhor Jesus fala, irmãos, nada que está oculto que não venha a ser revelado. Por quê? Porque a luz brilhará cada vez mais. Cada vez mais, irmãos. Cada vez mais. E qual que é a diferença, irmão Arson? Simplesmente o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que aqueles que resolveram mostrar aquela parte ruim antes mesmo, entregar aquela parte ruim para Deus, colocá-la na luz, para que Jesus pudesse dar um certo entender. Paulo entendeu. Paulo matava pessoas e ele poderia ser condenado pela morte, mas não há condenação nem culpa nenhuma para quem está em Cristo. Por isso eles não viam
Por isso eles não viam simplesmente motivo para prender Paulo. Achavam que ele estava louco. Mas na verdade a loucura dele era o conhecimento de Deus. Era o conhecimento de Deus. Agora, meus irmãos, precisamos compreender essa parte de não ficar escondido, porque tem muitas pessoas que escondem muitas coisas. Acham que escondem das pessoas, acham que escondem dos profetas. Deus revela os seus profetas. O profeta, ele sabe exatamente o que tinha de mal dentro do coração de Festo, de Agripa. Ele sabia. Ele conviveu naquilo ali, ele sabe. Ele sabe. E mesmo as coisas que ele não sabia, ele podia pedir a profecia. Agora, algumas pessoas não creem, por quê? Porque o profeta às vezes não revela. Em obediência a Deus, em obediência ao Pai, porque ele está demonstrando amor na vida prática. E nós precisamos compreender que mais cedo ou mais tarde, essa entrega, ela vai ser revelada. Não se passa nada num canto escondido. Não se passa nada num canto de um quarto. Deus sabe todas as conversas que você tem no WhatsApp, até mesmo aquela que você apagou, para não mostrar para alguém. Deus sabe todas as páginas que você visita do computador. Deus sabe em todos os cantos escuros que você percorre. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E por isso ele fala. Ele termina falando: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Paulo estava profetizando sobre a vida deles. Por quê? Eu gosto de um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 20, fala: creia em Deus e tudo lhe irá bem. Creia nos profetas e será próspero. E terás prosperidade. Por quê? Irmãos, Jesus também, ele tinha a parte profética dele. Eu gosto de uma fala a qual ele dá para os discípulos, porque é justamente a revelação do Filho de Deus que em cada pessoa, que mostra o amor que cada uma carrega. O Senhor Jesus, ele deixou um mandamento para nós, e está em João capítulo 13, versículo 34. Eu quero ler primeiro. Fala assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Devem, é um dever. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que é os meus discípulos. E Jesus, ele guarda os seus discípulos, ele esconde, tem um muro de proteção. Eu tenho falado sobre isso, mas nós devemos amar até mesmo outras pessoas que não entendem o que é o amor ainda. Olha, qual é a fonte do amor? Vocês devem amar como eu os amei. É o que Jesus está falando. Ele nos amou primeiro, se entregando à morte quando ainda éramos pecadores. Essa palavra, ela precisa ter compreensão. O conhecimento dela precisa ter a compreensão para que nós possamos seguir firme e forte na missão que o Senhor deu para nós. Porque quando nós olhamos para as pessoas, meus irmãos, olhamos para as circunstâncias, eu falo a verdade. Eu já tive vontade de desistir muitas vezes. Eu continuo firme e forte na missão por amor a Cristo. Assim como Paulo se entregou à prisão. Por amor a Cristo, porque as pessoas normalmente elas estão com a venda, meu irmão, não consegue enxergar nem que retirar a venda, não consegue, minha irmã. Então você tem que continuar na missão, acreditando que as pessoas verão através do amor, da pregação, da loucura da pregação, do teu comportamento, de verem Jesus em você, de verem Jesus do irmão Alisson se entregando por amor, sabe? Muitas vezes, eu vou falar aqui algo de mim, não quero ofender ninguém, mas eu sei que às vezes as pregações ofendem, as de Jesus ofendia, e eu particularmente não me preocupo com isso não. Mas o Senhor entregou todas as pessoas que me acusaram de alguma coisa, que falaram para mim, que falaram que eu era tal, ele me entregou, mostrou para mim o pecado de todas as pessoas. Eu tive chance de denunciar pessoas que agiram de má fé contra mim. Eu tinha provas, tive tudo, nada fica escondido. Eu tive tudo na minha mão. Sabe o que eu fiz? Entreguei para Deus, irmão. Porque é o melhor a se fazer, porque eu em outro momento eu fui ruim mesmo. Eu sei disso, sabe? Eu não tenho dificuldade de confessar os meus pecados diante de vocês. Faço isso até numa maneira de incentivar vocês a confessarem. O diabo muitas vezes trava a nossa boca. Nós vemos isso em Lucas 9, o menino lunático, a qual aquele menino não conseguia, o menino mudo, não conseguia falar.
E quando nós não conseguimos falar, a própria psicologia fala que aquilo fica atormentando e se torna cada vez pior dentro de nós, uma amargura. Então tem pessoas que não sabem amar, tem pessoas que não estão felizes. Aquele rei Agripa ali fala assim: você acredita mesmo que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Ele falou isso por causa da aparência das pessoas que estavam lá. São pessoas que vivem de aparência, são pessoas que não estavam felizes. Então você crê mesmo que elas podem conseguir fazer outras pessoas felizes? Não. Eu gosto, sabe, de Jeremias 17:9, fala assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Eu sei disso, eu sei da perversidade que eu carrego, irmãos. Tô falando aqui, eu não sou bonzinho, não sou santo. Se vocês andarem comigo, vocês vão ver. Não sou, eu sou santificado, sabe? Eu nego os meus pecados, e nego a mim mesmo pelo poder que o Espírito Santo confere, sabe? E ele confere a todos que o buscam livremente. E não é algo especial que Deus me deu. É um preço que você paga de oração, de busca, de conhecimento de Deus, para que essa perversidade seja anulada pela nossa nova natureza, pelo nosso novo nascimento em Cristo. Mas se nós buscarmos um conhecimento que é do mundo, essa perversidade acaba aflorando e crescendo dentro do nosso coração. Porque Jeremias continua falando: quem sabe de fato o quanto é mal? Você conhece a maldade que tem dentro do seu coração, ou você acha mesmo que você é bonzinho? Bom, é necessário, sabe? Ele fala assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada um a devida recompensa de acordo com as suas ações. É necessário nós pararmos e vermos aonde nós temos buscado conhecimento, sabe? O próprio Jeremias fala no livro de Lamentações que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E ele fala no capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança, meus irmãos, sempre vai ser as promessas, aquilo que o Senhor nos falou. Sabe, mesmo que o cenário seja de destruição e morte, mesmo que você esteja orando por uma pessoa que não é feliz, não está feliz, ela não tem condição de estar do teu lado agora, sabe por quê? Porque ela não vai fazer ninguém feliz, ela não é feliz com ela mesma, e ela aparenta, através de suas redes sociais, talvez, através de seus comportamentos completamente maquiados e robóticos, faz o que o mundo impõe a fazer, sem saber que ela se machuca cada vez mais com esse comportamento. Continue orando, meu irmão, continue acreditando na bondade de Deus, continue acreditando naquele que se entregou por nós. O homem, a nossa paz, ela vem do homem que está no madeiro. É nele que nós devemos crer. Por isso Paulo falou: eu sei que sim, eu sei que você crê. Talvez você olhe para uma pessoa que não creia, na tua pregação não creia, no teu comportamento, mas continue profetizando: eu sei que sim, porque no devido tempo o Cordeiro tem, sabe, a recompensa do sacrifício daqueles que são insistentes e simplesmente decidiram acreditar no amor e não na mentira e no ódio que está ao lado, que contamina. Acredite sim, meu irmão, que amar vale a pena, mesmo que a pessoa a qual você ama não reconheça. Acredite, meu irmão, que para amar é necessário ter coragem, mesmo que as pessoas estejam ao teu redor não reconheçam. Deus lá do céu está vendo. O Todo-Poderoso sabe. O Todo-Poderoso sabe as tuas renúncias, meu irmão, minha irmã. Ele sabe tudo que você teve que passar para chegar até aqui. Ele conhece as tuas dores, as tuas lágrimas. Ele sabe quantas vezes você quis desistir e quantas vezes isso foi real dentro do teu coração. Mesmo que você pudesse se colocar solto, você decidiu se manter preso por amor a Cristo. Que Deus abençoe, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. Até uma próxima. Tchau, tchau.